Olá, muito bem-vindo à nossa Escola de Formação Bíblica e Teológica da Igreja Metodista Internacional. Quero parabenizar os alunos que estão assiduamente estudando conosco e quero dar as boas-vindas aos novos alunos que neste último mês do ano resolveram integrar-se na nossa escola. Nosso objetivo é formar líderes para uma nova geração de igrejas. Por isso é muito importante que você participe da nossa escola. Muito simples, você pode passar uma mensagem para nós pelo e-mail gccarvalho52@gmail.com, dizendo: bispo, eu gostaria de receber os formulários para a matrícula, e assim você se tornaria um aluno da nossa escola. A nossa escola visa esta formação não acadêmica, mas bíblica, funcional e, na vida da igreja, uma escola que responda às necessidades tanto do líder, do obreiro, do pastor, quanto da igreja, dos membros e da congregação. Muito bem, nós vamos seguir, esta é a parte 2 da nossa matéria de homilética, ou a arte de falar em público. Nós fizemos a primeira parte, uma parte teórica, que você não pode, aliás, não deve fazer esta segunda parte sem ter feito a primeira parte. Então, recomendo que você que está começando, volte a ler a apostila da primeira parte e faça tudo aquilo que se pede e veja o vídeo da nossa escola. Muito bem, então nessa segunda parte da escola nós vamos entrar na questão prática. E eu quero nesse início deixar bem claro o seguinte: nós aqui não estamos formando pregadores profissionais. O que vamos a seguir passar para vocês são ferramentas, especialmente para quem está começando na arte da oratória, ou da pregação, ou do ensino, mais diretamente a pregação. Nós vamos dar a vocês alguns modelos de sermões, de pregações, de mensagens, para você se sentir seguro. E à medida que você for vivendo isso, praticando isso, então isso vai se tornando cada vez mais fácil. Esse não é um roteiro fixo que você tem que obedecer, mas é o roteiro para você se sentir seguro, você falar bem. Se você seguir o roteiro que a gente vai passar, alguns deles, não apenas um, mas pelo menos uns 3 roteiros nós vamos dar a vocês. Se vocês seguirem esses roteiros, vocês vão se sentir seguros, isso é muito importante. Segundo, vão falar bem. Terceiro, vão se tornar compreensíveis. E quarto, você vai ter um embasamento bíblico, teológico muito bom. Agora, eu sei que tem pessoas que estão estudando conosco, que já são pastores e pregadores há muito tempo. Isso pode acrescentar, esses modelos, essas ferramentas, podem te acrescentar, a variar a sua pregação, ao seu sermão, tá bom? Então, eu quero dar as boas-vindas e, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de A Arte de Falar em Público, parte 2. Muito bem, vamos lá. Vamos lá no capítulo 7, a criação do sermão. Bom, antes quero fazer mais uma vez. Nós não vamos ignorar a vida devocional, a oração, a busca aos pés do Senhor para receber uma palavra de Deus para o povo. Isso você pode ter toda a arte, você pode ter toda a sabedoria, você pode ser um excelente orador, mas para pregar a palavra de Deus, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que orar, dedicar tempo, buscar ao Senhor, estudar a palavra para receber dele. Nosso curso é a partir daí, quando você recebe a palavra, o que você faz? Nesse capítulo nós vamos aprender a criar o sermão. O sermão é um dos aspectos poderosos da pregação. Então vamos lá. A ciência da pregação. A pregação como ciência, ela teve sua origem
nos conhecimentos retóricos dos filósofos, mas em especial do monge Santo Agostinho, né, que começou as homilias, as pregações, os sermões, daí veio a palavra homilética, então ali começou. Agora, ele criou algumas leis canônicas que são fundamentais para a gente ver. Tem pelo menos algumas aí. A primeira é a criação do sermão, depois a disposição ou a organização do sermão, depois nós temos a elocução ou estilo do sermão, aí nós temos a memória do sermão e a apresentação. Essas são leis canônicas, ou seja, todas as pessoas que vão pregar, que vão falar de um modo geral a um público, tem que criar primeiro, obviamente, ele vai ter que criar o que ele vai falar, como vai falar, a quem vai falar, depois ele tem que organizar isso, porque você vai entender porque que muitos pregadores falam, ficam dando volta e não sabem terminar, porque está na mente dele está tudo, mas está desorganizado. Então uma hora ele fala, depois ele repete, depois ele lembra, aí esqueceu o que falou, porque quando você organiza, fica fácil da mente processar, de você falar e das pessoas entenderem. Aí tem elocução, seu estilo, cada um de nós tem um estilo diferente, ninguém prega igual, não adianta querer imitar, cada um tem o seu carisma, tem a sua forma, tem a sua personalidade, e também a memória, né? Como que você vai guardar as ideias para se tornarem naturais. Se eu começar a ler para vocês aqui o que eu tenho aqui, as minhas anotações, vai ser um tédio. Então eu tenho que ter na memória pelo menos 80% do que eu vou falar. E ter um roteiro para me dar a organização do pensamento e o meu estilo, que sou, não adianta eu querer imitar outras pessoas, ainda que eu me sinta inferior ou que eu queira, não vai, cada um tem o seu estilo e cada um é quem é e como vai apresentar, né? Agora, a criação do sermão, ela é sumamente importante para que a gente possa entender o processo dele. Veja só o seguinte, só um momentinho que eu vou passar aqui. Veja só, quais são os passos nesse processo da invenção? São 7 passos, fácil de decorar, né? 7 passos. Toda a pregação precisa, se você quer ser um bom orador, ter uma pessoa que fala e as pessoas entendem o que você está dizendo, precisa interpretar, você precisa determinar o seu propósito, fazer uma seleção da base bíblica e não do texto bíblico apenas, fazer uma análise do contexto daquele texto que você está usando, analisar o texto completo, né, não só as palavras, mas o texto, determinar o assunto que você quer, analisar o assunto e determinar o tema da sua pregação. Então isso é para você, tá? Você não vai passar isso para as pessoas. Isso é o trabalho de base, seria o nosso alicerce para criar o nosso sermão. Agora, quando você cria o sermão, você tem que estabelecer uma coisa muito interessante chamada para quê. Para que eu vou pregar? Para que eu vou dizer isso? Não o porquê, mas para. Qual o propósito? Qual é o objetivo? Tem muitos pregadores que se apegam ao porquê e esquecem do para quê. O porquê pode ser o conteúdo, mas o para quê é a criação. Então, se eu sei para que eu vou fazer, eu vou descobrir como fazer da melhor forma. Então, isso é muito importante, né? Quais são os propósitos gerais de um sermão? Bom, primeiro, propósito comunicativo. Você tem que comunicar algo às pessoas. Não apenas falar, você tem que comunicar. Comunicar é fazer a outra pessoa entender exatamente o que você quer que ela entenda. Quando alguém tem que pensar o que você está dizendo, ela não comunicou. Agora, quando ela entende perfeitamente, quando alguém fala assim, o que ele está falando? Ela diz, ele está falando isso. Isso chama-se comunicação, né? Então, quando você fala da comunicação, isso é sumamente importante. Outra coisa que você tem que pensar
é o propósito, vou chamar de propósitos gerais da pregação. O primeiro propósito é o chamado propósito querigmático, que é a apresentação clara e simples do Evangelho, das Escrituras, da vontade de Deus. Gravem essas duas palavras, clara e simples. Então eu tenho que tornar alguma coisa clara para todos que vão me ouvir, desde crianças, jovens, adolescentes, anciãos, enfim, pessoas cultas, pessoas semi-analfabetas, pessoas analfabetas, pessoas de universidade, pessoas de faculdade, pessoas de escola. Eu tenho que fazer com que seja tudo claro para todos eles. Simples, mas não simplista. Não uma coisa banal. Simples na pureza do entendimento, né? Outra coisa, tem que ser didático, ou seja, eu tenho que apresentar algo novo. Toda vez que um pregador termina de pregar, ele deveria perguntar a si mesmo: o que eu trouxe de novo para o meu povo ou para a congregação? Se você não trouxe nada de novo, a sua pregação não teve sentido algum. A outra coisa é o sentido pastoral. Cuidado, apacentar, edificar, consolar, fortalecer. Toda a pregação, especialmente dos pastores da igreja, né, o pastor da igreja pregando para o seu povo, precisa ter um conteúdo pastoral. Então, o querigma, a essência do evangelho, você tem que anunciar isso, você tem que falar isso, você tem que ser uma coisa didática, clara e simples, e você precisa ter uma mensagem pastoral. É assim que a gente começa a ter a criação do nosso sermão. Muito bem, no capítulo de número 8, vem a questão da análise bíblica. Gente, isso é tão profundo que eu quero que você se dedique a estudar, porque a análise bíblica vai enriquecer tremendamente o seu sermão. Veja aí uma coisa que é colocada bem claro, né? Quais são os passos que você tem para a análise bíblica? Então você tem que pegar um texto que você escolheu, seja ele qual for, você escolheu o texto, então você vai fazer essa análise. A primeira é quem está falando na passagem, quem é o orador, quem é que está dizendo, quem está recebendo a mensagem, o tempo, a época que essa mensagem, que esse ensino foi dado, o lugar, onde foi, foi em Jerusalém, foi no deserto, onde foi, a ocasião, o que estava acontecendo para aquela coisa acontecer, qual foi o objetivo do escritor ou o objetivo do orador que fez aquele discurso ou aquela pregação, e qual é o assunto que está tratando. Vou dar um exemplo. Jesus e a mulher pega em adultério. Se você começar a pensar nisso, vamos lá. Quem estava falando? Jesus. Com quem? Com uma mulher. Na presença de quem? De homens, adultos, jovens e crianças. Isso é muito sério. Então, quem foi o receptor da mensagem? Foi a mulher? Não. Foram aqueles que ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí você segue um pouquinho mais. Mas quem são essas pessoas? A idade delas? Que classe de pessoas? Tem conhecimento religioso ou não? Em que ocasião? Foi que local isso? Foi em Jerusalém? Foi numa cidade da Judéia? Foi à beira do caminho? Onde foi? Onde estava essa mulher com que esses homens pegaram? Que cidade é essa? Qual o nome dessa cidade? Né? E a ocasião, o que estava acontecendo? Por que acharam ela tão fácil? Por que foi fácil pegar uma mulher no ato do adultério e trazê-la a Jesus? Qual é o objetivo disso? Qual é o tema? O tema, por exemplo, seria perdão? O tema, por exemplo, seria punição? Qual o tema? Então você faz essa análise bíblica e então você vai descobrir coisa nova. Nós temos aí o exemplo, de uma passagem bíblica onde Moisés é a pessoa e ele vai e fala. Tá bom? Se aprofunde nisso, muito importante. Depois vem a análise da passagem em si, né? O texto da passagem. Então, quando você faz essa análise, você considera, primeira coisa, o contexto estrutural da passagem, né? Você tem que saber os limites dessa passagem, para não ir além, porque tem gente que começa a voar, olha, é um troço maluco, vai além, muito além do que a passagem está dizendo.
localizar o tempo, espaço, definir as coisas dessa passagem. E a seguir você faz uma análise muito interessante. Primeiro você leia a passagem uma vez, eu sempre recomendo em voz alta para descobrir o assunto e a história, divida em parágrafos, em muitas bíblias já está dividido o parágrafo. As letras em negrito significa que começa um novo parágrafo, e muitas bíblias isso ajuda. E leia cada parágrafo separadamente, quantas vezes for necessário, para você descobrir as ideias secundárias. A ideia primária está no texto, a ideia secundária está no parágrafo. E você então pega tudo isso. Como é que você faz para descobrir? Primeiro você vai comparar algumas versões. Depois você vai dar título para cada parágrafo. E vai relacionar tudo isso com um texto maior. Isso é uma brincadeira na Bíblia que enriquece, te faz conhecer coisas profundas nisso aí, né? Bom, agora eu estou passando para vocês algumas sugestões para a formulação de uma análise da passagem. Então você segue aí, eu dei até um exemplo muito bom que você pode fazer, pode seguir e dar lá. Bom, a partir disso você então entra no que a gente vai chamar agora de uma análise de caráter biográfico ou narrativo. O que é a palavra? É alguém que está dizendo, ou é a pessoa em si. Jesus está falando, ou Lucas está falando de Jesus. Paulo está falando de Timóteo, é Timóteo que está falando, né? O que tem a ver isso com doutrina? É uma doutrina que você vai passar ou é apenas um ensinamento? E qual é a diferença? A doutrina, você tem que crer entendendo ou não, praticar. O ensinamento, você precisa aprimorar para entender esse conhecimento, né? O assunto é ético, muda a sua postura, mexe com a sua conduta, ou é uma questão de relacionamento? Como que isso é? Ou isso é uma coisa pessoal entre você e Deus? Então isso é muito importante também você analisar isso, né? Eu dei o exemplo aí de Deuteronômio, que você pode ver com muito carinho, tá bom? Estou passando muito rápido, porque na apostila está tão detalhado que eu não preciso ficar repetindo, você dá uma pausa no que eu estou falando, vai lá e segue e vai ver como isso vai ser bom. Vou até dar uma pausa aqui para você ter esse tempo de beber a sua aguinha e voltar lá e reler e, se possível, voltar o que eu falei para você aprender melhor, assimilar essa análise bíblica, análise da passagem, e a gente vai ver análise do contexto, análise, enfim, que a gente tem preparando a nossa mensagem, tá bom? Ok, vamos seguir então agora com o capítulo número 9, que é a organização do sermão. Uma vez que você já tem um propósito, você já tem a base bíblica, você já tem a passagem, você já tem tudo isso pronto, vamos agora organizar isso aí. Como é que é feito isso? Existem 6 processos retóricos: a narração, a interpretação, a ilustração, a aplicação, que é uma coisa que a gente tem, a argumentação e a exortação. Então, esses 6 processos retóricos, eles precisam interagir entre si. Isso é muito importante. A narração tem que interagir com a argumentação, que interage com a exortação, que interage... Então, é um processo. Quando um sermão ele é só exortativo, ele massacra as pessoas. Se ele é só um processo, vamos supor assim, narrativo, né? É cansativo. Se é interpretativo, as pessoas ficam confusas. Se ele é apenas de ilustração, conta história, ilustração, vira um auditório, se sente infantil. E se é só aplicação, é só cobrança, só cobrança, só cobrança, as pessoas passam. Então, num bom sermão, essas coisas têm que interagirem. Os ouvintes nunca vão saber se você está exortando, argumentando, ensinando, porque é um processo que você interage na organização do sermão. Agora, o que é fundamental para um sermão ser claro, simples, objetivo e poderoso? A proposição. O que é a proposição?
A proposição, ela é o coração do sermão. A proposição é aquilo que realmente você quer deixar claro na mente das pessoas. Isso deve ser numa frase, num pensamento. Ou pode até, em alguns pregadores, eles até vão até um parágrafo. Mas é algo que você vai deixar claro. Isso tem que estar claro para você. Quando você for pregar, eu vou dizer isso. Eu costumo sempre fazer para mim. Quando acabo de preparar, de organizar meu sermão, de criar, eu pergunto: o que eu quero dizer com tudo isso? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Isso se chama proposição, que é o coração do sermão, né? A proposição, na verdade, é o sermão em miniatura. Como formular uma proposição? Eu coloquei aí 7 coisas sugestivas, né? Indicar, a proposição indica o curso a seguir, ela é bem genérica para você poder argumentar, ela nunca deve ser simples, mas tem que ser clara, direta e compreensível, né? Ela deve ser bem clara, ela deve ser tão importante que haja uma justificativa para você gastar 20, 30, 40 minutos explicando isso. Deve englobar todo o pensamento do sermão e deve levar a congregação a responder de alguma forma. Quais são os tipos de proposições mais comuns? São 3: persuasiva, didática e declarativa. A persuasiva é aquela que tem a função de alterar, mudar o comportamento das pessoas. A didática é aquela que tem como ensinar, informar, trazer novidades para a pessoa pensar. E, claro, a declarativa, ela é muito mais simples, ela é muito mais concisa e ela é muito útil nos cultos de evangelismo, nas casas, nas ruas. Então, isso funciona como uma declaração. Você fala: Jesus é o Senhor. Isso aí é fantástico, né? Vou usar essa frase que veio à minha mente agora para você entender a diferença. Uma função, se eu fosse fazer uma declaração dessa persuasiva, eu diria: Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Isso é persuasão. Se eu quisesse ensinar, Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Declarativa: Jesus é o Senhor. Percebe? Cada uma dessas pequenas diferenças vão criar um sermão que vai dar, né, sentido ao que você vai falar. Então a gente pode dizer o seguinte, que a proposição ela pode ser exortativa e exclamativa. Então, nesse sentido, nós temos alguns exemplos aí que eu dei na apostila que vocês podem seguir. Agora, além da proposição, quando você tem a proposição, você tem que dar o outro passo que a gente chama de as interrogantes do sermão. O que são essas interrogantes? São perguntas que você vai fazer à sua proposição. Exemplo que eu acabei de mencionar na minha cabeça. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Bom, eu posso perguntar: por quê? E aí eu vou encontrar no texto as respostas. Ou posso perguntar: para quê? Vou procurar no mesmo texto as respostas. Ou então, como ser Senhor? Aí você vai, né? Então eu posso, essas perguntas são as interrogativas do sermão, que vão resultar nas divisões básicas do sermão. Então se eu falo: Jesus tem que ser o Senhor na sua vida, por quê? Porque Ele morreu por você, porque você é um pecador, porque, enfim, aí eu dou as razões do texto, que devem estar no texto que eu escolhi na minha base bíblica. Entende? Então, se eu falo: Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, como? Como que Ele pode ser o Senhor quando você entrega o seu coração, quando você se rende, quando você obedece, enfim, e aí eu posso caminhar, né? Sempre citando: Jesus Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Essa é a minha proposição. Faço as perguntas e, como resultado das perguntas, vem. Você pode criar quantas perguntas você quiser. Isso aí, porque, como, porquê, onde, enfim, qualquer pergunta você pode fazer. Uma vez que você fez essas perguntas, vem então a palavra-chave. E aqui é muito bom, né? As palavras-chave estão muito ligadas às perguntas. Toda vez que alguém fala por quê, a palavra-chave é razão.
Por que Jesus tem que ser o Senhor da sua vida? A primeira razão é porque Ele morreu por você. A segunda razão é porque Ele ressuscitou. Enfim, você vai dando as razões. Então a palavra-chave qual é? Razões. Então isso vai estar nos primeiros, é a primeira palavra que vai compor as divisões principais do meu sermão. Segunda razão, terceira razão. Aí se você fala, né, como? Aí você fala, maneiras. Primeira maneira de Jesus ser o Senhor da sua vida. Então maneiras seria a palavra-chave. Então a palavra-chave é aquela palavra que você faz a pergunta e essa palavra é gerada e essa palavra introduz as respostas à pergunta que você fez. É meio complicado, estou falando rápido, mas na prática, se você começar a olhar a apostila e colocar em prática, vai ver que é muito simples, muito fácil. Eu coloquei aí, né, algumas palavras-chave que você pode ter, são muitas. Tem bastante aí. Depois que você tem a proposição, você tem a interrogante, você tem a palavra-chave, você faz a oração transicional. O que é a oração transicional? Essa oração ela é composta da proposição, da interrogante e da palavra-chave. Então, posso fazer o seguinte: Jesus Cristo tem que ser o Senhor da sua vida, porque existem várias razões encontradas no texto. Viu? Eu incluí proposição, palavra, as interrogantes e a palavra-chave. E fiz a ponte entre a introdução e o corpo do sermão. Isso chama-se oração transicional. Ela é esse elo, né, que dá esqueleto, dá estrutura ao que você vai falar. Uma vez que você fez você fez a oração transicional, você vai ter as divisões principais, que nada mais são do que as respostas que você encontra no texto. Jesus é o Senhor, porque diz a Bíblia, e aí versículo tal, a primeira razão que Ele tem que ser o Senhor. E é interessante, vale um adendo, não mude. Você tem que repetir a mesma frase, a mesma proposição, com as mesmas palavras, com a mesma intensidade, para que a mente dos ouvintes capte aquilo com segurança. Se você falar, porque Jesus pode ser o Senhor, Jesus morreu para ser o Senhor, Jesus quer ser o Senhor, mudou tudo. Então, assim, Jesus tem que ser. Se você escolheu uma proposição, você tem que repetir essa proposição centenas de vezes. Em todo momento você repete, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Entende? Isso é o coração do sermão. Eu coloquei aí para vocês a apostila alguns exemplos das divisões principais, que são coisas... E as divisões secundárias nada mais são do que o desmembramento das divisões principais. Tome muito cuidado para não se delongar na fala. Porque quando a gente põe muitas divisões e aquilo toma muito tempo. O ideal é você ter uma introdução curtíssima, de no máximo 5 minutos. Aí nessa introdução você já coloca a proposição, a interrogante, a palavra-chave, já vai para as divisões, no máximo 3 divisões, hoje é recomendável 2, mas 3 divisões, e gaste em cada uma delas de 5 a 8 minutos, uma conclusão de 5 minutos, você tem 30 minutos de mensagem, com precisão, com autoridade, com fundamento, que vai ajudar profundamente os seus ouvintes, tá bom? Quando se fala da conclusão, você tem que pensar que a conclusão não é uma repetição do sermão. A conclusão ela é composta de quê? Da proposição, da palavra-chave, da interrogante, das divisões principais. Então, Jesus é o Senhor da sua vida. Concluindo, irmão, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, porque existem várias razões, como nós vimos. A primeira razão que a gente viu foi que Ele morreu. A segunda, e agora, diante disso, qual é a sua resposta? Eu não vou pregar de novo. E quando eu faço a pergunta, agora eu tenho que criar meios para que as pessoas respondam. Essa é a essência, a conclusão é poderosa quando eu
consigo meios para as pessoas responderem. Às vezes, isso aconteceu várias vezes comigo, eu vejo em outros pregadores, você está na conclusão, não fez apelo, a pessoa já se levanta e vai no altar. Sem apelo. Porque você criou uma conclusão tão persuasiva que você nem precisa chamar. O Espírito Santo já trabalha, a pessoa se levanta e você... Toda a conclusão tem que dar essa abertura para as pessoas responderem. E responder positivamente, visivelmente, levantando a mão, vindo ao altar, colocando a mão no coração, se ajoelhando, orando, enfim. Isso é fundamental. Depois que você faz a conclusão, você entra na introdução. Aí você fala, peraí, professor, mas não é a primeira coisa a fazer a introdução? Não, a introdução é a última coisa que você faz. Depois de você ter a sua base bíblica, ter a sua passagem, ter determinado o seu assunto, você fez a análise da passagem, você criou uma proposição, tem uma interrogante, uma palavra-chave, tem as divisões principais, fez a conclusão, agora você vai introduzir. Aí você escolhe. A introdução tem que ser criativa, tem que ser alegre, tem que ser chamativa, tem que cativar as pessoas. Então a introdução é muito difícil, muito difícil. Então para você introduzir, você tem que saber onde você vai. Então você pode começar uma história, você pode começar uma ilustração, você pode começar um exemplo, um testemunho, enfim. Rapidamente, e naquilo que você fala, porque eu trouxe isso, porque nesta hora eu quero dizer a vocês que Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Já estou na proposição. Entrei na proposição, entrei no sermão, e aí a coisa flui com naturalidade, tá bom? Isso é uma coisa aparentemente complicada, mas quando você começa a praticar isso, é tão fácil, é tão simples, é tão gostoso preparar um sermão que vale a pena a gente pegar e viver isso aí, tá? Agora, tem algumas ajudas, tem as ilustrações, as histórias, né? Os testemunhos. Eu coloquei várias coisas aí na apostila que você pode colocar e ver. Alguns conselhos, não argumente demais, não passe a ideia de que as pessoas são ignorantes, não repita demais, ninguém é imbecil. Enfim, crie uma inter-relação com o seu auditório de respeito para que eles te amem, você ame eles, nunca soque púlpito, nunca grite, nunca cuspa, nunca beba água de frente para as pessoas, nunca ande com toalha na cara. São agressões que afastam o auditório do orador e impedem que a palavra flua com naturalidade, tá bom? Eu coloquei aqui algumas coisas sobre a comunicação, mas como já falamos na parte 1 sobre comunicação, eu vou deixar passar isso, tá? Mas no item 13 desse capítulo, tem muito importante para quem quer ser um bom pregador, não imitar, mas criar ou recriar. Se ouvir uma palavra, não imita, pega aquela palavra, ora e ponha no seu jeito. Isso é muito, muito importante, né? Você sempre tem que se imaginar diante do público. E hoje eu acrescento, não está na apostila, mas você tem que entender que quem está te vendo é Deus. Você está falando dele na presença dele. Cuidado. Tenha isso em mente. Então não seja um macaco de auditório. Não seja uma pessoa irresponsável, porque você está falando de alguém na presença desse alguém. Então isso é muito, muito, muito sério, né? Então você sempre deve pensar isso quando você for preparar um sermão, tá bom? Eu vou parar por aqui, dar um tempinho para a gente então entrar no processo da construção do sermão. Tem aí você vai ver uma linha, coluna do sermão, como a estrutura do sermão, onde começa e onde ele deve alcançar, tá bom? Me acompanhe, vamos seguir daqui a pouco. E vamos seguir então nesse processo da construção do sermão. Então vocês vão ver aí a apostila que é Deus em primeiro, o pregador, a congregação e o propósito. Isso aqui, esses têm que interagir. Depois disso, determina a base bíblica, análise do contexto, análise da passagem e determinar o assunto.
Aí você faz análise de enfoque múltiplo do aluno, determina o tema e elabora a conclusão, né? Que é o e agora. Então isso é importante. Depois você elabora a introdução e estabelece a proposição, escolha a palavra-chave e então escolha a interrogante, prepara a oração transicional, cria as divisões principais e as divisões secundárias. Você então tem a construção do seu sermão. As pessoas que estão na aula comigo, a gente trabalha isso com mais atenção, mais carinho, mas se você tem aí qualquer dúvida, você nos escreva. Eu coloquei um modelo de sermão, que eu quero que você use e se entenda, e qualquer dúvida desse sermão eu coloquei a importância da fé, e aí você tem aí, né, as palavras, tudo que eu mencionei para vocês, e tem o que você tem para encontrar aí. Qualquer dúvida você fala comigo. Muito bem, no capítulo de número 10, a gente encontra os diferentes tipos de sermão. Por que existem diferentes tipos de sermão? Para o pregador não ficar cansativo, porque a maioria de nós prega para a mesma pessoa o ano inteiro. Então é preciso que a gente seja criativo. Então recomenda-se, mesmo que você tenha preferência por um tipo de sermão, que você utilize outros tipos de vez em quando. Por exemplo, o sermão analógico é aquele que descreve, né, a comparação. Você pega, vou falar sobre a figueira brava. Então, quem representa a figueira brava? Quem representa Zaqueu? Quem representa Jesus? O que é a figueira? Enfim, isso é uma analogia. Isso é muito bom, as pessoas gostam. Isso é muito didático para as crianças, grava muito para os anciãos, fica na mente deles, ele vê uma planta. Então, a analogia é importante. Tem o etimológico, que é pegar a palavra. Então, você pega a palavra, por exemplo, né, mentir. Então, existem várias maneiras de mentir. Então, na palavra, no grego, mentir significa ausência da verdade. Então, se você fala qualquer coisa que a verdade não está embutida, isso é mentira. Mesmo que você não minta de acordo com o nosso português. Então, você pega a palavra amor. Amor pode ser ágape, amor pode ser eros, amor pode ser filistia. Então, isso são sermões etimológicos, que você pega palavras e trabalha essas palavras, adulterar, falsificar, enfim, ajuda e faz com que muitas pessoas compreendam mais claramente as Escrituras, né? Também o analítico. O analítico é um tipo de sermão que focaliza uma doutrina específica. Hoje eu vou falar sobre justificação. Então, sabe, disseca esse assunto, ou vou falar sobre perdão, ou vou falar sobre, enfim, analisar isso profundamente, como colocar isso dentro do coração da gente. A de investigação problemática, isso é muito interessante. São problemas que a gente vive. Como resolver o problema hoje, por exemplo, da falsa ideologia de gênero? Como resolve isso? Biblicamente. Que problema é esse? Como resolve o problema da guerra? Como resolve o problema das drogas? Como que nós, como igreja, vamos responder o problema da crise econômica? Então você vai trazer um sermão que vai fazer com que essa investigação na Bíblia, como é que resolveu isso? Quando o povo ficou sem dinheiro, sem comida, lá no deserto, como foi? O povo em prisões, e como que é isso? Também o sermão ilustrativo. São aqueles sermões que a gente pega, por exemplo, a vida de Moisés. Moisés pode ser um exemplo para nós, José pode ser um exemplo para nós, Davi pode ser um exemplo para nós, Paulo pode ser um exemplo para nós, a igreja de Filadélfia pode ser um exemplo para nós. E isso é muito bom também. O modelo dramatizado. Isso é mais você pregar um sermão dramatizado, você dramatizar. E isso é muito bonito, você pode fazer sozinho ou com outras pessoas. Não é uma peça de teatro, é você, pregador, dramatizar. Caminhe comigo, gente. Vamos atravessar o Rio Jordão agora. Vamos ver como você pisa e as pedras lisas estão debaixo do seu pé.
e as águas vão se afastando. O que você sente? Você está dramatizando. Então isso é muito bom, tem isso aí, né? Também existem sermões que são classificados pelo seu propósito geral. Sermões evangelísticos, por exemplo, né? Isso é muito importante. Olha, pregar evangelisticamente é super difícil. O pessoal fala que é muito fácil, não é não. Porque o sermão evangelístico ele tem que ser atraente, interessante, breve, direto, pessoal, com poucas ilustrações, mais experiências vivas e deve terminar com um sincero, reverente e persuasivo apelo. Não é fácil. Tem um sermão doutrinário, que é o didático, onde você ensina a doutrina e dá condições das pessoas viverem e praticarem aquela doutrina. Tem os sermões que a gente chama pastorais, que é aquele sermão de ensinar, de cuidar, de edificar, fortalecer, ensinar. Já falei um pouco sobre isso. Então são sermões. Agora, os sermões também são classificados pelo seu conteúdo. Sermões biográficos, vamos analisar a vida de Davi. Quem foi a mãe de Davi? Quantos filhos Davi teve? Quantas mulheres ele teve? Por que ele adulterou? Quem foi o filho que morreu? Veio outro depois? Então você analisa a vida de Davi. Se chama sermão biográfico. Tem um sermão histórico. Vamos analisar Atos dos Apóstolos. Como é que foi a história da igreja? A perseguição, como ela venceu. Então a história é muito importante. A história do povo no deserto. A história de Paulo, quando esteve lá no deserto por 2 anos, viu o Senhor. Como é que é isso? Então, história, né? O sermão classificado também como didático, aqueles que ensinam, e o sermão de experiências marcantes. Então, a ressurreição de Lázaro. Nossa, isso é fantástico. Né? A ressurreição do menino que Elias deitou sobre ele. Olha, fantástico. Né? Então, coisas assim, experiências marcantes e sermões de fonte extra-bíblica. Você pode pegar a situação econômica do mundo ou uma situação, uma violência, e você pregar em cima dessa situação. Como que a Bíblia responde à violência do Rio de Janeiro, por exemplo? Né? O crime, os ladrões, como que a Bíblia responde? O que a igreja vai fazer diante disso, das crianças abandonadas? Como é que nós vamos responder? Milhares de pessoas passando fome no Brasil. Como é que a igreja responde diante disso? São sermões extras bíblicos. E também são sermões classificados pela ocasião. Sermões em torno do ano litúrgico, Páscoa, Natal, Ano Novo, enfim. Sermões classificados pelo programa da igreja, né? Semana de batismo, mês de missões. E os sermões que são orientados por ocasiões especiais. Sermão para casamento, para enterro, para a dedicação de crianças, noivado, bodas de prata, enfim. O pastor não pode pregar do mesmo jeito, com a mesma coisa, totalmente diferente. Eu posso até dar umas dicas para vocês, mas um sermão num casamento não pode passar de 10 minutos. Né? Isso é sumamente importante. Tá? E em sala de aula, eu vou dizer para os alunos até a roupa que você tem que vestir. Em toda cerimônia, vou adiantar, em toda cerimônia que envolva casamentos, bodas, batizados, enfim, o pastor ou a pastora tem que estar de preto, sem muitas joias, mãos limpas, poucos anéis, só aliança, um relógio bem discreto, porque ele não é o centro da atenção e não deve chamar a atenção. Falar menos, ser objetivo, claro, e sumir do mapa. Né? Muito bem, tem também o sermão classificado pela sua apresentação. Sermão discursivo, que é aquele que a pessoa fala. O sermão de diálogo, onde o pregador permite que a congregação reflita com ele. O sermão dramatizado, como eu falei. O sermão audiovisual, você pode passar um filme, você pode ilustrar. O sermão de discussões, que é o sermão de debate, e você pode fazer. Só que tome muito cuidado quando você envolver a congregação. Tá? Você sempre tem que estar no controle e não a congregação nem os ouvintes estarem no controle, tá bom? Ok, vamos dar mais uma parada, seguimos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos chegando praticamente à parte final da nossa aula e eu quero falar alguma coisa que não está, né,
está na primeira parte, mas eu quero trazer para cá. A gente falou sobre o côncoro, né? A comunicador, a mensagem, o canal, a ocasião e o receptor. E lembrar sempre, volte lá no receptor, tá bom? O receptor precisa de estímulo, ele precisa de compreensão, de entendimento, você precisa abrir o filtro, precisa dar muita informação para mudar o critério de avaliação, para que as atitudes do receptor sejam mudadas, mude a personalidade, para que então ele possa assimilar tudo. Então esse processo que a gente acabou de mencionar é justamente para fazer com que no receptor toda aquela mudança ocorra. Agora, além dos sermões, hoje não é muito comum, mas antigamente, dentro dessa igreja, o que a gente chama hoje de estudo bíblico, na verdade eram debates. Você trazia um tema, com a Bíblia aberta, e as pessoas discutiam com você. É muito importante o debate. Você não é o dono da verdade. Entenda isso, pastor, pastora. Você não é o dono da verdade. A verdade é que é dono de você. Guarde bem isso. Então, eu não tenho toda a verdade. Estou dando aula para você, mas tem milhares de professores melhores do que eu dando aula melhor do que a minha. Eu não posso ter a pretensão de que a minha aula não é. Eu estou compartilhando com vocês parte da minha experiência, mas eu não tenho toda a verdade. O debate é muito importante. Tem gente na igreja que tem um conhecimento bíblico tão grande, só que ele não tem chance de expor isso, porque o pregador não dá chance de ninguém falar. Então você deve criar reuniões onde os debates estejam presentes, sabe? É fundamental para você ter os debates com você. Esses debates que eu coloquei, as vantagens dos debates, vocês vão ver que são muitas, né? E as consequências são que cada um vai se esmerar em conhecer mais. Isso vai ser fantástico, é muito, muito, muito bom. Ok, esse debate, né, ele tem que ser uma coisa preparada. Não vai chegar lá, vou contar uma experiência trágica minha. Né? Uma vez eu quis fazer esse tipo de reunião na igreja, era uma terça-feira, tinha um grupo pequeno, e eu comecei a falar, só que eu era muito jovem, estava começando meu ministério, eu achava que eu sabia tudo. E eu falei, gente, vocês podem fazer qualquer pergunta, se eu sei, eu digo que sei, se não, eu vou procurar uma resposta, mas eu acredito que eu possa responder qualquer pergunta de vocês. Aí uma senhora me perguntou, então pastor, me diga, quem morreu no lugar de Jesus para ele morrer no nosso lugar? Aí eu parei, que eu saiba, ninguém morreu. Ele morreu e a Bíblia diz quem morreu. Aí eu fiquei assim, na hora o povo ficou aquele silêncio, eu digo, irmã, eu acho que a irmã, ele veio dar a vida dele por nós, ninguém deu a vida por ele, deu. E aí eu fui até, falei, onde é que a irmã quer chegar? Eu disse, não, a Bíblia diz que as crianças morreram para que Jesus pudesse viver. Aí o povo começou a rir de mim, com a cara de espanto que eu fiz. Não é? Na simplicidade dela, ela estava dizendo, pastor, você não, tem coisas que você não sabe. Pode não ser assim como ela colocou, isso aí pode ter uma questão teológica, mas para ela, você só esqueceu de um negócio que eu sei, que me marcou. Então os debates são muito importantes, prepare-se para o debate, não deixe as coisas acontecer, tenha uma habilidade para não ferir pessoas, para não cortar pessoas, não responder bruscamente às pessoas, tá? Você tem que ser empático, simpático e agradável no debate que você for fazer, tá bom? Seja bem criativo nos debates, isso vai ajudar bastante a vocês. Bom, eu quero finalizar dizendo o seguinte, a igreja carece de bons pregadores. O povo está cansado de ouvir asneira. Não há mais interesse nas pessoas em prestar atenção nos sermões, porque nada elas aprendem de novo. Por isso a igreja está fraca espiritualmente. Por isso nós temos tantos escândalos. Até os pregadores falam de coisas que nem eles sabem. A inspiração do dedão em cima da Bíblia na hora da pregação tem sido um marco de algumas pessoas. A ideia de que Deus vai me dar na hora é uma ideia que tem trazido uma mediocridade no ensino e fragilidade na fé. Por isso,
Eu gostaria que na nossa igreja, os nossos pregadores fossem pessoas sérias, comprometidas com a palavra que vão dizer, envolvidas em preparar arduamente, gastar horas na oração, no entendimento com Deus, no estudo da Bíblia, na análise bíblica, na formação e criação do sermão, e ser objetivo e claro ao transmitir, para que o povo tenha uma experiência nova a cada culto, a cada mensagem que eles vão ouvir, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Muito bem. No final da apostila nós temos aí algumas coisas, temos uma primeira parte que são respostas, que eu gostaria que vocês me enviassem. Você tem um mês para fazer isso, né? A qualquer hora você pode me mandar. E também você tem que elaborar um sermão, uma pregação sua, nos moldes que nós mencionamos aqui. Você vai escrever, não precisa escrever tudo o que você vai falar, mas você vai ter que escrever a introdução, a proposição, a oração transicional, a palavra-chave, as divisões principais e a conclusão. Você escreve e me manda. Ou você também pode pregar e gravar. Pode gravar em vídeo, pode gravar em áudio e me mandar, tá bom? Juntamente com as respostas. Você tem um mês para isso. E eu desejo que o Senhor te oriente, que seja uma experiência gloriosa, que na próxima vez que você for pregar, você já demonstre ao seu auditório, à sua congregação, o seu compromisso com a verdade de Deus. Deus te abençoe, graça e paz, e até mês que vem, na nossa próxima aula da Escola de Formação Bíblica e Teológica da Igreja Metodista Internacional, que fala o Bispo Gessé. Deus te abençoe.